Como criar um buffer de mensagem de forma estratégica utilizando o Redis dentro do N8N? Bora falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington e sou um estrategista em negócio que utiliza o marketing digital para inovar, criar e desenvolver estratégia. O vídeo de hoje vai ser diferente, tá? Principalmente quando envolve inteligência artificial. Então, pessoal, eu tô aqui dentro do meu N8N com a tela aberta, tá? Se você observar aqui, a gente está aqui no nosso template inicial. O template esse que a gente construiu na aula 1. Se você observar aqui do lado, nessa imagem aqui, tu vai conseguir observar um pouco mais do que a gente aprendeu nessa aula aqui, tá? Só que no vídeo de hoje eu não vim falar desse template aqui, tá? Mas sim, eu vim te ensinar a construir o nosso template principal que a gente vai estar utilizando dentro da loja de produtos e serviços da Apple. Ou seja, para quem não sabe, nós estamos aqui dentro de um projeto criado para poder estar automatizando o processo dentro de uma loja que vende produtos e serviços Apple, né? Caso você queira entender um pouco mais do que eu estou falando, vou deixar aqui um izinho aqui acima para você estar assistindo essa aula, para poder você entender como que a gente vai estar construindo esse produto aqui, utilizando o N8N, para poder a gente estar vendendo não só para a loja de produtos e serviços Apple, mas sim para qualquer tipo de loja que queira, por exemplo, ter a sua base de banco de dados ser consultada, para você estar vendendo, oferecendo o seu produto ou serviço, até mesmo tirando dúvida daquelas pessoas que buscam informações dentro do seu próprio WhatsApp. Então, sem mais delongas, tá? Vamos bora fazer aqui a criação desse template, tá? Veja, só para poder contextualizar, eu poderia utilizar esse mesmo template aqui e começar a fazer a adaptação. Mas eu resolvi fazer do zero, para que a gente consiga literalmente entender cada etapa desse processo, entender como que é aplicado aqui o buffer de mensagem, ou seja, para poder a gente estar concatenando a mensagem do nosso usuário, para poder a gente enviar para a nossa lista dentro do Supabase, para criar o nosso cliente, para o nosso agente de IA, tá respondendo e ao mesmo tempo enviando para uma plataforma de WhatsApp, nesse caso aqui seria a ZAPI, tá? Ou seja, isso aqui que nós iremos construir hoje, tá? E vamos deixar ele funcionando. Essa aqui é a primeira etapa referente ao nosso projeto que eu falei aqui anteriormente. Pode conferir aqui na imagem do lado, tá? Então, seria mais ou menos isso. Feito aqui o seguinte esclarecimento, vamos embora para a aula de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai estar aqui aprendendo literalmente a criar o nosso buffer de mensagem de forma estratégica, tá? Utilizando o Redis passo a passo, ou seja, essa aqui é uma aula prática, né? Referente à criação de buffer de mensagem com Redis, aplicando a automação do atendimento de loja de produtos e serviços Apple, ou seja, seguindo aqui a nossa lógica, tá? Eu coloquei aqui abaixo uma mensagem, que você pode estar observando, como é que vem, né? Para você entender um pouco mais sobre buffer de mensagem, a maneira mais prática e que vai fazer com que você entenda, é entender como é que o usuário se comporta enviando uma mensagem, tá? O usuário, se você observar aqui nessa imagem, o usuário não envia uma mensagem em um único bloco, ele tem o costume de enviar mensagens picotada, ou seja, ele acaba mandando uma mensagem, depois manda uma outra mensagem, depois manda uma outra mensagem, ou seja, essa é a forma que o usuário manda as mensagens no dia a dia, conforme eu expliquei no vídeo anterior, que você pode conferir aqui acima também, tá? Se você observar, essa comunicação, ela tem um padrão, né? Ou seja, né, quando o lead ele manda a mensagem assim de forma picotada, né, automaticamente ele é adicionado dentro de uma lista no Redis, tá? E ao mesmo tempo ele entra dentro de uma outra lista que busca todas as mensagens, ele faz com que a gente aguarde 15 segundos, eu tenho uma outra lista para confirmar as informações aqui dentro do primeiro Redis, tá? E ao mesmo tempo aqui eu tenho uma condição, né? Se a mensagem é igual, eu sigo para um lado, se não, eu acabo encerrando aqui a automação, tá? Então a gente vai estar aplicando isso aqui, desenvolvendo isso aqui na prática, conforme você pode observar aqui, nesse template principal. Ou seja, a mensagem cai aqui, ela vem para o Redis, né, onde ele recebe essas informações, depois ele pega as informações, todas elas, coloca em ordem para poder estar deixando ela armazenada de forma temporária e tá seguindo todo o passo a passo. É isso que a gente vai estar construindo hoje, tá? Então, pessoal, já estou aqui no meu N8N, tá? A gente vai vir aqui e vamos estar colocando aqui o nosso famoso webhook. Ou seja, a gente vai estar aqui colocando esse webhook. Eu vou fazer aqui uma alteração logo de cara, tá? Vou colocar aqui loja Apple. Pronto, vou colocar aqui loja Apple. Vou pegar aqui a minha URL de teste, tá? Vou trocar aqui o método por post, tá? Eu vou dar um salvar aqui. Agora que eu dei um salvar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na minha ZAPI, tá? E vou vir aqui em instância web. Vou clicar aqui. Vou vir aqui em configurações de webhook gerais e eu vou aqui em receber, eu vou colocar
Opa, não copiei. Vou voltar aqui no meu N8N, pegar no webhook, vou pegar aqui o URL de teste, vou voltar na minha ZPI e vou colar essa URL aqui, tá? E vou dar um salvar. Beleza, a instância foi colocada com sucesso. E agora, o que a gente vai estar fazendo aqui no nosso N8N, tá? Eu vou aqui testar esse webhook para poder a gente receber algumas informações dele, tá? Então eu vou vir aqui, vou clicar em executar e vou mandar uma mensagem aqui para esse telefone. Vou vir aqui e vou colocar aqui um oi. Já mandei a mensagem e a mensagem chegou aqui, tá? Então, o que eu vou fazer com esse dado aqui? Eu vou pinar esse dado. Clicar 2 vezes aqui e vou pinar o dado, beleza? E vou dar sequência aqui da nossa automação. O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente está utilizando aqui a ZAPI. Ao contrário da Evolution API, que vem, por exemplo, várias informações desabilitadas para poder a gente estar colocando nessa instância, a ZAPI não tem isso, tá? Ou seja, eu preciso estar desabilitando essas funções aqui via filtro, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar desabilitando essas funções aqui. E aqui eu te explico cada uma delas, tá? Por exemplo, isEdit, ou seja, verifica se a mensagem é uma edição, quando alguém edita uma mensagem anterior. Se for true, ela é ignorada, né? IsGroup, indica se a mensagem veio de um grupo de WhatsApp. Se for true, o fluxo ignora essa mensagem. IsNewsLetter, né? Ou seja, ele filtra mensagens vindas de canais do WhatsApp, né? Que são mensagens literalmente unilaterais, né? Ela não tem uma conversa direta. From me, ou seja, verifica se a mensagem foi enviada por você mesmo, né? Broadcast, né? Ele checa se a mensagem veio de uma lista de transmissão. E forward, né? Acho que é isso, indica se a mensagem foi encaminhada. E from API, ele verifica se a mensagem foi encaminhada via uma API, ou seja, se alguém está enviando a mensagem para você via API. Então, eu preciso estar filtrando essas informações aqui para que a gente não receba essas informações do nosso fluxo, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar um filtro. Vou vir aqui, vou clicar na lupinha, vou dar um false aqui. Colocando um false aqui, aparece todas as informações que a gente precisa estar bloqueando aqui, que a gente conversou anteriormente. Vou colocar aqui o isEdit, vou vir aqui em adicionar outra condição. Broadcast. Coloquei demais. Beleza, agora eu vou vir aqui do lado e vou procurar booleano, tá? Repara que esse símbolozinho aqui é igualzinho que está aqui, então eu preciso vir aqui, colocar em booleano e dizer que isso aqui é falso, tá? Eu não quero essas informações passando pelo meu fluxo. Legal, eu vou aqui em executar, beleza, passei aqui as informações. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, tá? A gente precisa aqui fazer a nossa normalização de dados, ou seja, eu preciso estar normalizando esses dados. Então, eu vou colocar aqui um add field e vou buscar aqui algumas informações que eu quero estar colocando. Primeiro, eu vou colocar aqui eu gosto de usar um padrão, normalizando dados. Vou abrir aqui 2 abas. E vou colocar aqui, vou chamar de lead nome, isso. E aqui eu vou colocar lead phone, beleza? E vou vir aqui procurar o nome daquela pessoa que mandou a mensagem. Send name, vou procurar o fone, beleza? E vou executar aqui. Então, ou seja, aquelas informações todas que veio para a gente do nosso webhook aqui, eu só tá passando aqui o lead nome e lead phone. Legal. Agora, eu poderia estar colocando aqui nossa mensagem também, tá? Mas como a gente já está fazendo o nosso buffer de mensagem, eu preciso ter essa mensagem aqui e um nó separado, né? Então, eu vou colocar aqui um novo add field, vou digitar aqui acima mensagem, vou escrever aqui mensagem também. E agora, eu vou voltar aqui no meu webhook e vou procurar aqui abaixo mensagem. Veja, ele está aqui dentro desse objeto aqui, mensagem. Então, eu vou arrastar para cá.
Pronto, já tem nossa mensagem. Mas antes de arrastar para cá, eu vou te explicar uma coisa que eu acho muito importante você saber, tá? Você precisa dominar um pouco mais sobre expressões dot notation, né? Ou seja, se eu clicar aqui ó, e apertar, por exemplo, chaves 2 vezes, eu começo a navegar por aqui via, por exemplo, setinha apertando um ponto, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou inserir meu cifrão aqui e vou procurar aqui webhook. Beleza? Agora, eu vou colocar aqui um ponto e vou colocar o item. Eu vou colocar um ponto e vou colocar o JSON. Vou colocar um ponto e vou colocar o body. O que eu estou fazendo aqui, tá? Repara, eu estou navegando aqui nesse painel via aqui, literalmente, teclado. Ou seja, quando eu coloquei aqui o body, significa que eu cheguei até essas informações aqui, ó. Se você observar aqui, ó, dá uma olhada onde está a minha mensagem. Ela não está uma mensagem solta. Se eu vir aqui colocar, por exemplo, um fone, dá uma olhada. Eu vou vir aqui e vou colocar um fone. Pronto. Vai aparecer meu telefone aqui abaixo. Mas só que quando a gente está quando tem um objeto na frente, eu preciso procurar o meu objeto aqui. Nesse caso aqui é o objeto texto, tá? Então eu vou vir aqui, ó, apertei um ponto, e vou procurar aqui. Antes de eu apertar o ponto, eu vou vir aqui e vou colocar um texto. Vou apertar um T, olha lá. Eu apertei o objeto do texto. Beleza? Agora, colocando aqui um ponto, eu vou apertar aqui mensagem. Repara, eu consegui chegar aqui no meu Oi via teclado. É muito importante você aprender a dominar isso aqui, tá? Agora eu vou dar aqui um executar, beleza, eu tenho aqui minha informação de forma separada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar aqui, vou salvar aqui novamente, a gente vai iniciar aqui a instalação do nosso buffer de mensagem. Voltando aqui na nossa colinha, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o nosso buffer de mensagem, né, que vem a ser o head push, né? Ou seja, a gente vai inserir uma mensagem recebida no final de uma lista, que seria basicamente isso aqui. Repara, quando o lead entra em contato com você, ele manda um oi, tudo bem? Queria saber um pouco mais sobre o produto que você está vendendo? Eu vou fazer com que essas informações aqui, ela entre numa fila, para que depois eu consiga estar juntando todas elas assim. Agora, voltando aqui no nosso N8N, eu vou vir aqui, eu vou escolher o meu Redis, tá? Ao mesmo tempo, eu vou escolher aqui a opção Push Data, que vem a ser essa aqui. Só que antes da sequência aqui, eu vou clicar no meu Upstash aqui, para poder a gente acompanhar esse processo aqui também. Vou clicar aqui, vou vir aqui em Data Browse, legal, agora eu vou voltar aqui no meu N8N e vou configurar aqui esse Redis aqui. List vem a ser, por exemplo, o meu telefone. Vou colocar aqui meu telefone e o data aqui vem a ser a minha mensagem. Vou colocar aqui mensagem e eu preciso ter esse tal aqui habilitado, né? Ou seja, o Redis trabalha com chave e valor, né? Aqui ele vai entender como que vai organizar essas informações aqui. E vou dar um executar aqui. Legal, a informação passou. O que a gente tem aqui no nosso Redis? Eu tenho aqui o meu telefone, tá? Então, automaticamente, quando eu tenho meu telefone aqui, o que acontece? Eu tenho ele numa sequência lógica. Só que está faltando aqui uma informação, né? Não ficou legal. O que eu vou ter que fazer aqui, tá? Eu vou voltar aqui no meu Redis, tá? Repara que dentro do Redis, a gente acaba tendo informações para poder fazer essa concatenação de mensagem de vários meios, né? E esse meio aqui específico que eu estou utilizando, ele por exemplo, o buffer, né? Então eu preciso ter aqui uma identificação que esse telefone aqui, ele veio do buffer. Então aqui no final, eu vou colocar aqui o underline e vou escrever buffer. Ou seja, para dizer que essa informação aqui, ela veio do Redis. Se eu der aqui no executar e voltar no Redis, olha o que vai acontecer. Ele leu essa informação 2 vezes, né? Porque essa informação que está aqui acima é diferente dessa aqui. Então, eu vou apagar essa aqui, tá? Que foi a primeira que a gente fez. Vou deletar ela. Eu vou ficar só com essa aqui, tá? Para poder a gente testar novamente aqui, para entender um pouco mais o que está acontecendo, eu vou vir aqui, vou apertar aqui abaixo um executar, ou melhor, vou despinar esse dado aqui, né? Você dá um dado pinado, pronto. Eu vou voltar no meu Redis, o que aconteceu no meu Redis, para você entender. Ele duplicou a mensagem 2 vezes. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui, eu vou deletar essa informação aqui, tá? Não tenho nada no Redis, e ao mesmo tempo eu estou com o meu dado aqui despinado, tá? Vou dar um F5 na tela aqui novamente.
Legal. Vou vir aqui em executar, vou deixar aqui ativo, vou abrir meu WhatsApp e vou enviar um olá. Repara que as informações já passou pelo Redis. Vou voltar aqui no Redis. Eu tenho aqui meu buffer e tenho um olá. O que eu vou fazer aqui agora, que o meu dado não está pinado, eu vou clicar aqui novamente para executar e vou colocar aqui uma outra mensagem. Tudo bem? Repara que as informações foram enviadas novamente. Eu vou verificar aqui no meu Redis Outstash. Repara, eu tenho aqui um olá, tudo bem. O que ele fez aqui? Ele está colocando em ordem a mensagem. Se a gente voltar aqui no nosso Miro aqui, o que eu tenho aqui? Veja, ele está fazendo isso aqui, ó, colocando a mensagem em ordem, para depois estar juntando toda essa mensagem aqui. Agora que eu já busquei essa informação, ou seja, a gente já colocou, por exemplo, aqui o nosso Redis Postdata aqui, eu preciso estar buscando, recuperando esse histórico de mensagem que foi enviado até agora, tá? O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu N8N, tá? Eu vou pinar esse dado aqui agora, vou clicar aqui. Beleza, estou com o dado pinado aqui. E vou vir aqui, vou colocar o Redis novamente. Só que agora eu vou dar um get the value, ou seja, eu vou colocar esse get aqui, vou puxar a informação aqui que vem a ser a minha chave, que é o telefone, beleza? Aqui eu tenho alguns tipos de chave, né? Então, ou seja, eu posso colocar numa lista, pode ser um sentence, string, eu vou deixar aqui no automático, tá? Funciona normalmente, tá no automático. E vou dar um executar. O que aconteceu aqui? Ele deu a mensagem como duro. Não tem problema. Vamos voltar aqui. Vamos tirar esse Redis aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui de novo o Redis. Vou vir aqui. Eu já sei onde que eu errei. Eu vou vir aqui, colocar essa informação. Eu vou buscar não essa informação aqui, ó, do lead. Eu tenho que buscar a informação idêntica que está aqui. E aqui ele está como buffer no final. Então, ou seja, eu vou copiar essa informação aqui da minha lista. Só vai acontecer isso. E, ao mesmo tempo, eu vou colar aqui essa informação com o buffer que está no final. E vou dar aqui um executar. Agora sim. O que ele fez aqui? Ele puxou todas as informações. Repara que apareceu 2 vezes aqui o tudo bem. Então, automaticamente, tem 2 vezes aqui no meu Redis. Dá uma olhada. Foi o teste anterior. O que acontece? Agora, a gente conseguiu buscar essas informações aqui e confirmar elas, tá? O que a gente vai fazer aqui agora para dar sequência no meu buffer? Primeiramente, eu vou renomear isso aqui. Vou colocar Redis buffer 1. E vou copiar esse nó aqui, tá? Pronto, vou deixar ele aqui por enquanto. Eu vou dar aqui um wait, ou seja, para poder a gente colocar aqui um intervalo de tempo, né? Por que tem que ter esse wait, Wellington? 15 segundos é um bom número, tá? Porque a pessoa, quando manda a mensagem para a gente, ele pode estar tendo um time para poder mandar essa mensagem. Então, eu preciso deixar um tempo que eu sei que essa pessoa pode levar até 15 segundos para enviar 4, 5, 6 mensagens aqui, e meu buffer pegar essas informações e depois juntar tudo, tá? Então, eu vou dar aqui um wait de 15 segundos, eu vou apertar aqui para poder girar esse wait, né? Vai levar 15 segundos aqui. Eu vou acelerar um pouco aqui o vídeo, tá? Não, vou deixar aqui para poder ver como é que é no campo de batalha. Enquanto isso, eu vou colocar essa informação aqui na ordem aqui do buffer, que vem a ser o meu buffer 2, tá? Cadê? Buffer 2. Já estou aqui com o meu telefone e vou conectar. O que isso faz, tá? Se eu der aqui um wait. Eu estou fazendo a comparação de uma lista com a outra. Ou seja, tudo que tem aqui tem que ter dentro do meu buffer 1, para poder dar sequência nessa automação, tá? Estou vendo aqui que eu esqueci de alterar aqui, tá? Esse nome aqui, Project Name. Eu vou colocar aqui mensagem e vou apertar em executar. Ele já alterou. A mesma coisa, Redis 2. Vou colocar aqui mensagem também. Pronto, ele já alterou os dois, tá? Vou só girar aqui essa automação. Porque essa comparação aqui ela é importante para que a gente consiga estar literalmente fazendo essa concatenação. Para isso, eu vou colocar aqui o nosso nó de if.
Nesse node if aqui, eu preciso estar fazendo essa comparação aqui, ó, do buffer 1 com o buffer 2, né? Para isso, eu vou copiar aqui essas informações, não vou copiar a mensagem, eu vou copiar a estrutura da mensagem, eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar aqui e, ao mesmo tempo, vou abrir aqui a expressão para poder a gente entender o que está acontecendo, tá? Se você reparar aqui, no final da mensagem aqui, eu vou dar um ponto. Quando eu abro o ponto, você já sabe, eu acabo tendo algumas expressões de dot notation aqui. Então, se eu clicar aqui em language, ele vai me dizer, por exemplo, quantos itens tem aqui, né? Ele tem 3 itens, né? Que vem assim, olá, tudo bem? Tudo bem. Então, o que eu quero aqui é pegar o último item da lista, né? Que vem a ser o last, né? Repara que o último item é o tudo bem, né? Eu tenho 2 tudo bem, mas tudo bem, fica assim, tá? Eu tenho 2 tudo bem. Agora, eu preciso fazer uma comparação com esse item aqui, esse último item, com o último item do meu buffer 2, né? O que eu vou fazer aqui? Beleza, eu vou vir aqui e vou copiar essa expressão aqui também referente ao meu buffer 2, né? Se você reparar, o que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui a mesma expressão aqui e eu preciso transformar ela. Eu vou clicar aqui, colocar um ponto e colocar um last. Ou seja, agora sim eu tenho a minha expressão aqui igual à primeira. Ah, Wellington, mas a outra tem um Redis aparecendo e essa aqui não tem, está aparecendo JSON. Por quê? Eu estou puxando do nó anterior. Quando a gente entende um pouco mais sobre dot notation, vou puxar do nó anterior, ele vai sempre aparecer como um JSON na frente, tá? E aí eu vou vir aqui e vou dar um executar. Se você observar, nós já temos aqui a confirmação que as 3 mensagens aqui são iguais. Ou seja, o meu head buffer 1 é igual ao meu head buffer 2, tá aqui em true. Automaticamente, o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui em false, e vou dar aqui um do nothing, para poder dizer que aqui finaliza a nossa expressão. Vou vir aqui em salvar, sempre salvando, e vamos dar sequência aqui. Clicando aqui agora, eu vou vir aqui e vou colocar um outro head, tá? Que head vem a ser esse, Wellington? Repara, eu preciso deletar essas informações que estão aqui, para não ter um problema dentro do meu banco de dados. Imagine, por exemplo, se eu não deletar essas informações aqui. Pode ser que lá na frente a automação fique meia louca e automaticamente eu tenha problema na minha estrutura da minha automação porque eu não deletei essas informações aqui. Lembra, o Redis ele é um banco de dados temporário. Ele entra informação e sai ao mesmo tempo. Automaticamente eu preciso tirar daqui essas informações. Voltando aqui novamente, eu vou vir aqui no meu Redis, eu vou buscar a minha chave tem que ser igual que está no Redis aqui, que vem a ser normalizando dados do telefone e um buffer atrás. Opa, fiz aqui errado, apertando Ctrl C, e vou colocar aqui como chave no meu Redis. Pronto. Quando eu executar aqui, ele vai limpar o meu histórico lá no meu Redis Substash. Veja, clicando aqui, as informações passou, mas ao mesmo tempo que passou, ele limpou as informações dentro do meu Redis. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar novamente um edit field aqui, tá? E vou colocar aqui o nome de mensagem. Só que eu vou chamar isso aqui de mensagem concatenada. Ou seja, eu vou colocar aqui o nome de mensagens, no caso, mensagem, e vou puxar aqui essa informação aqui de mensagem. Pronto. Repara que aqui ele mandou uma array, né? Se eu clicar aqui, ele vai vir com a mensagem assim, ó, tudo junto, né? Olá, tudo bem? Sem espaço. Mas eu não quero que a minha mensagem ela chegue assim, tá? Eu preciso colocar essa mensagem de uma forma visual que seja interessante, né? Ou seja, se a gente observar aqui, ó, voltando lá no início, novamente, essa mensagem, aqui está sem espaço, né? Eu preciso ter, por exemplo, um espaço entre as mensagens que foi enviado. Então, eu vou vir aqui, vou procurar aqui dentro das minhas expressões de dot notation, por exemplo, um join. Eu posso vir aqui pelo teclado, eu posso aqui escrever join. O que esse join faz? Ele coloca vírgula. Repara que aqui agora está tudo com vírgula, mas ao mesmo tempo eu não quero ter só a vírgula, né? Eu preciso colocar aqui dentro desse parênteses aqui um separador. Então eu vou abrir aqui aspas simples e ao mesmo tempo eu vou colocar aqui uma barra invertida, tá? E vou colocar um N. O que isso faz, Wellington? Ele coloca essa mensagem uma abaixo da outra, conforme você pode vir aqui. Repara que mesmo assim não fica muito legal. Então eu gosto sempre de vir aqui, ó, colocar uma outra barra invertida e apertar um outro N, para deixar mais um espaço. Então, ou seja, a nossa mensagem aqui concatenada,
ela já está pronta. Ela aparece do lado, mas ela aparece assim, ó, com 2 traços, né? Significa que ela está uma embaixo da outra, tá? Então, nós já temos aqui nossa mensagem concatenada. Agora, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai estar criando aqui o nosso banco de dados, ou seja, onde vai estar armazenando os nossos clientes, tá? Eu vou vir aqui em Supabase, tá? Vou aqui criar uma tabela com vocês do zero, tá? Vou clicar aqui em Table Edito. Vou colocar aqui deixar em inglês mesmo, tá? Vamos colocar aqui uma nova tabela. Eu vou chamar de Apple Cliente. Sempre em minúsculo, tá? Aqui eu vou colocar aqui um nome, né? ID Lead. Isso, vou botar ID Lead. Eu vou dar aqui um nome, eu vou colocar nome, não, vou colocar Lead, sempre em minúsculo, tá errando aqui já. Lead nome, vai ser um tipo texto, e vou colocar aqui um lead fone, que vai ser também um tipo texto, e vou dar um salve. Legal, criamos aqui nossa tabela. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar no meu N8N e vou aqui buscar um Supabase. Aqui eu vou dar um get, tá? Esse get aqui é justamente para poder estar buscando se tem algum cliente, tá? Então eu vou colocar aqui buscar cliente. Eu vou vir aqui na tabela, vou buscar essa tabela aqui, Apple cliente, ok. Eu vou aqui colocar uma condição, tá? Eu vou colocar aqui o lead phone e vou buscar aqui o telefone para poder a gente identificar essa tabela aqui. Beleza, vou dar aqui um executar, ok. A informação não passou aqui, tá? Tá voltando um dado nulo e a gente precisa estar aqui ativando essa informação aqui, ó, aos output data. Para que isso, Wellington? Para poder essa informação aqui passar. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, a informação ela para aqui no Supabase. Eu preciso que ela passe para o nó seguinte, tá? Então eu vou vir aqui, clicar de novo aqui no nosso nó, vou vir aqui em Instance e vou selecionar essa opção aqui. Agora, se eu rodar aqui, veja, nosso item aqui passou. Beleza. Vamos colocar aqui agora o nosso nó de hífen, tá? Que vai ser um nó de buscar se o cliente existe, né? Vou colocar aqui cliente existe. Nesse exato momento aqui, eu não tenho nenhuma informação aqui, tá? Porque o cliente ainda não existe, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar aqui esse nó e vou desconectar aqui também esse buscar cliente. Vou colocar aqui um outro nó no Supabase, que vem a ser o de criar cliente. Clicando aqui, vou dar um create. Ok. Vou vir aqui, por exemplo, na tabela, Apple cliente, e vou aqui adicionar os campos necessários. São 2, né? Que vem a ser, por exemplo, o lead nome e o lead phone. Vou buscar aqui do lado, por exemplo, essa informação, lead nome e o lead phone. Ok, vou alterar aqui para criar cliente. Ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar na tabela aqui se tem alguma coisa, viu? Não tem nada criado aqui, e eu vou rodar aqui essa automação e a gente vai criar esse cliente. Veja, agora sim as informações passaram para cá, então eu criei o cliente, que temos aqui o ID do lead 01, ou seja, o lead 1. Se eu verificar aqui no Supabase, o cliente ele não foi criado, tá? Ele era para ter sido criado, não entendi por quê. Ah, foi criado. Está aqui o cliente. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vou voltar aqui no meu Supabase, ou melhor, no meu N2N, e vou tirar, desconectar, ou melhor, vou deixar essa informação aqui ainda, tá? Vou conectar aqui o manual de hífen, tá? Essa parte aqui é um pouquinho confusa, mas fica tranquilo que é fácil. Quando eu cliquei aqui, as informações vieram. Então eu vou puxar essa informação aqui, tá? Repara que tem aqui um jogo da velha, quer dizer que é um numeral. Eu vou vir aqui do lado, vou clicar em number, vou dizer que existe essa informação, tá? E vou dar um executar. Veja, essa informação aqui é verdadeira, sinal que o lead existe. Agora, eu vou arrumar aqui a casa, tá? Eu vou desconectar aqui essa informação daqui, vou colocar aqui abaixo esse criar cliente, vou subir aqui essa informação com o buscar cliente, depois da mensagem concatenada,
vou ver se realmente o cliente existe, tá? Caso não exista, eu vou clicar aqui abaixo para criar um novo cliente. Agora, eu preciso unir essas duas informações aqui. Eu vou dar um salvar aqui, né? Eu preciso colocar aqui um merge, que vai fazer essa união. Vou colocar ele aqui, tá? Não precisa alterar nada do merge, tá? Já está aqui com 2 números de input aqui, tá? Vou colocar aqui abaixo essa informação, vou dar um salvar. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu vou dar aqui um executar novamente. Essa informação aqui, ela vai ter que passar por cima e não por baixo. Por que, Wellington? Porque o cliente já existe na tabela. Então, veja, vou dar aqui um executar, vamos aguardar aqui um tempinho. Se você reparar que o fluxo está girando, tá? Veja, a informação passou por cima. Por quê? Porque ele buscou o cliente aqui e, ao mesmo tempo, quando buscou o cliente, ele achou o cliente. Quer dizer que o cliente existe, tá? Então, se eu mandar uma mensagem de um outro telefone aqui, o que vai acontecer? Automaticamente, ele vai passar por baixo, tá? Então, seria mais ou menos isso. Beleza? Fizemos aqui o nosso controle de usuário. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar o nosso AI agent, tá? Vou selecionar aqui o Define Below, tá? E vou colocar aqui a nossa mensagem aqui concatenada. Vou procurar aqui e vou puxar essa mensagem para cá, beleza? Ao mesmo tempo, eu vou colocar aqui o nosso modelo de chat model da OpenAI, ok? E vou colocar aqui a nossa memória do Postgre, beleza? A mesma coisa, eu vou vir aqui do lado do Session ID, colocar no Find Below e puxar a nossa mensagem concatenada para cá também. Vou dar o nome aqui do nosso histórico de memória do Postgre, Apple Cliente, na frente, e underline, beleza? E vou aqui dar um salvar. E vou rodar aqui a nossa automação para a gente ver o que vai acontecer aqui. Tivemos aqui um output, ele me responde aqui, tudo bem, e com você? Como posso te ajudar? Então, não tem nenhum prompt ainda, tá? Eu vou só aqui dar um prompt simples, tá? Um system message aqui. Eu vou colocar aqui, seja sempre um vendedor. Agora, ele vai ser um vendedor. Se eu clicar aqui em executar, ele já vai fazer uma mensagem um pouco mais elaborada. Tudo ótimo, obrigado por perguntar. Está procurando algo hoje? Posso te ajudar a encontrar o que você precisa? Veja, ele começou a vender. E para a gente finalizar aqui agora esse projeto, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai colocar aqui a nossa mensagem sendo enviada para o WhatsApp, ou seja, para a ZAPI. Então eu vou vir aqui, colocar o nosso HTTP request, tá? Para poder a gente fazer com que a mensagem chegue aqui no próprio WhatsApp. Eu vou vir aqui, vou alterar aqui, né, esse método para o post. Ao mesmo tempo, vou abrir aqui a nossa instância da ZAPI, tá? Repara que, agora que eu verifiquei, nós estamos utilizando aqui a nossa instância com um webhook de teste, né? Então, como eu estou finalizando aqui a nossa automação, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu N2N, tá? Vou vir aqui no início, tá? Vou copiar aqui a nossa URL de produção, tá? Essa daqui. Vou despinar esse dado aqui, tá? Vou dar um salvar aqui novamente. Eu vou ativar aqui. Não vai porque tem um HTTP request aqui. Eu vou tirar aqui ele e vou ativar aqui nosso fluxo, tá? E ao mesmo tempo, agora eu vou colocar aqui o nosso HTTP request. Colocando ele aqui, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou voltar aqui na minha instância da ZAPI, vou trocar essa URL aqui, tá? E vou dar um salvar. Beleza? E ao mesmo tempo, eu vou voltar aqui no nosso N8N, vou vir em HTTP request e vou começar a configurar ele. Vou trocar aqui o método para o post e vou buscar a nossa URL dentro da ZAPI. Tá? Vou vir aqui, instância, vou copiar a nossa URL aqui, tá? Vou voltar aqui no nosso N8N, vou colocar a nossa URL, vou aqui colocar uma autenticação genérica, vou escolher aqui um header out,
e ZAPI aqui, o Wellington Luiz 01. Vou dar aqui no nosso send body, vou colocar aqui o name sendo, por exemplo, fone, e ao mesmo tempo vou colocar aqui o name sendo, por exemplo, a mensagem. Essa mensagem aqui, dinâmica, é esse output aqui que vem do meu agente de IA. Beleza? Vou vir aqui em fone e vou colocar, por exemplo, essa informação aqui que vem de normalização de dados. E vou executar aqui esse step. Opa, tive um problema aqui. Vamos ver o que houve. Ah tá, não vai porque eu preciso rodar. Agora eu vou salvar essa informação aqui e vou enviar uma mensagem para o nosso telefone. Vamos dar um olá. Vou clicar aqui em execuções. Veja, a mensagem está sendo enviada. Deu um erro aqui. Legal. Repara, nosso fluxo ele foi até o final, tá? Não teve nenhum erro aqui, tá? Se você observar aqui, ó, eu mandei um olá, ele botou um olá. Como posso ajudar você hoje? Está procurando algo específico ou quer conhecer nossas ofertas? Então é isso, pessoal. O nosso template está funcionando 100%, tá? Vou fazer aqui mais um teste por desencargo de consciência. Eu vou salvar aqui essa informação. Eu vou despinar aqui esse dado aqui e vou estar deixando ele rodar com mais uma mensagem. Veja, vou vir aqui, vou abrir meu WhatsApp aqui novamente e vou enviar uma mensagem. Tudo bem? Vamos ver aqui em execuções, tá? Repara, a execução está sendo feita. Veja, 8h13 aqui. Se a gente voltar aqui no nosso WhatsApp, é só aguardar essa execução ser concluída para poder a gente visualizar aqui ele enviar a mensagem para a gente. Olá, tudo ótimo? E com você? Posso te ajudar a encontrar algo especial hoje? Estou à disposição para oferecer os melhores produtos e ofertas. O que você está procurando? Então, pessoal, acabamos aqui agora de criar o nosso produto, tá? Ou seja, uma parte, literalmente, do nosso sistema, onde a gente vai estar aqui construindo, literalmente, um produto desde o zero, onde a gente vai estar conectando uma loja que vende produtos e serviços Apple, onde qualquer um vai poder estar enviando mensagem aqui para esse WhatsApp, para poder estar perguntando sobre o telefone, sobre, por exemplo, o iPad, e, ao mesmo tempo, sobre serviços que essa loja tem para oferecer. Ou seja, essa etapa aqui agora foi uma etapa da construção do nosso template principal. Ou seja, isso aqui é o template principal, não aquele template inicial que a gente construiu na aula 01, tá? Aqui a gente construiu literalmente o template principal. Caso você queira estar tendo mais informações, saiba que as aulas que eu coloquei aqui no YouTube, você aprende todo esse passo a passo para chegar na construção desse template principal aqui. Essa aqui é a base não só para vender um produto e serviço Apple, mas isso aqui é a base para você vender qualquer tipo de produto utilizando, por exemplo, o N8N como ferramenta para que você possa chegar nos seus clientes. Espero que você gostou desse vídeo aqui, tá? Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e literalmente deixar um comentário aqui se você gostou desse vídeo ou não, até mesmo porque a gente vai avançar muito nas próximas aulas para que você consiga literalmente ter em mãos um projeto que você possa oferecer para os seus próprios clientes ou até mesmo buscar novos clientes. Lembrando, tá? Na aula 01 e na aula 02, eu falo como você pode conquistar 10 clientes e ter uma renda recorrente de R$3.000 por mês, e eu te ensino você a vender esse produto ao mesmo tempo buscando esses clientes. E esse template aqui, ele é a base para você encaixar na aula 01 e 02, se não me falha a memória aqui. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.